Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Secretaria de Transportes. A pessoa que já levantou a mão aí, ó, Cristiane. Diga, Cristiane. Foi sem querer. Colabore com esta prática. Eu tô no Obrigada. metrô. Tá bom. Então, gente, vamos lá começar. Dá para 2 minutos, é que eu entrei antes, né? Começar a falar só um pouquinho sobre a matéria. Eu não vou nem começar a gravar ainda. Gente, essa disciplina é uma disciplina que fala do cuidados ao paciente crítico, né? Cuidado de enfermagem ao paciente crítico. É uma disciplina que eu tenho muito mais experiência, né, para falar, porque é o paciente que eu mais gosto. Não é gostar porque o paciente está crítico, não é isso não. Porque na minha cabeça, eu consigo desenhar um plano de cuidado para esse paciente crítico, né? Quando eu acabo pensando em paciente crítico, paciente, aquele paciente que está entubado, aquele paciente que está usando um dispositivo, um catéter central, ou um Swan-Ganz, ou diversos drenos, umas monitorizações online, como PAM, como PVC, como PIA. Esse paciente, quando eu olho para ele, eu vejo que ele é trabalhoso, mas parece como se fosse me satisfazendo, né? Assim, diante da minha profissão. Né? Eu olho para ele e gosto, né, do que eu faço. Hoje eu estive lá no CTI do Hospital Naval Marcelo Dias, não sei se todos conhecem, é um hospital imenso. Então, estive lá na terapia intensiva de lá, né? Terapia intensiva, um setor lá imenso. Na verdade, são várias terapias intensivas, vários CTIs, né, que tem dentro daquela instituição. E, na verdade, eu não fui lá como o profissional, né? Fui lá, na verdade, para visitar uma amiga que tá tracostomizada, né, respirando através da ventilação mecânica, que está sedada, tudo por conta do Covid, né, o qual trouxe muitas consequências para ela, né? Ela fez 1 mês de internada, ficou 23 dias dentro do CTI Covid, e 7 dias atrás ela teve alta para o CTI clínico. Então, hoje de manhã que eu tive tempo para ir lá visitá-la, que na verdade não era só questão de tempo, não. Era questão de disponibilidade, claro que eu dei preferência para a família visitar, só podem visitar, uma pessoa só pode visitar. Né? Aí hoje o esposo dela pediu para eu estar visitando, né, para trazer mais informações para a família. E quando eu cheguei nesse setor lá, o layout, né, do setor é um pouco diferente daqueles que eu estou acostumado a trabalhar. O layout lá é como se fosse uma linha, né, onde eu tenho uma linha paralela, onde eu tenho diversos leitos e o posto de enfermagem em frente. Tá? Já tive a oportunidade de ver também lá no Cardiologia Laranjeiras, que eu trabalhei lá, mas isso tem 12 anos atrás. E os CTIs que eu trabalho atualmente, os CTIs, eles são em forma de ilha, né? Onde o posto de enfermagem ele fica no centro, observando os monitores, observando os pacientes. Né? Então, quando a gente pensa em layout do setor, ou seja, como é que esse setor ele é apresentado para você, isso também define muito
como os profissionais ali vão trabalhar, né? Como é que será a dinâmica? Então, sempre lembrando a vocês, dependendo de qual for a forma desse CTI sendo apresentado para vocês, a dinâmica de trabalho ela pode ser diferente, mas assim, protocolos e rotinas, né? Basicamente, eles podem ser todos iguais, tá? Isso, dependendo da instituição onde vocês forem trabalhar, às vezes o que vai mudar é só a forma que vai, né, se trabalhar dentro daquele hospital com relação à planta, né, desse setor. Às vezes você vai ter que andar mais, porque um leito está bem afastado, né, porque o CTI ele é paralelo, ou pode ser em boxe, né, fechado. Isso vai depender também como se apresenta essa planta do hospital ou do CTI para vocês. Lembrar que hoje nós não, aqui pelo menos aqui no Rio é difícil, né? Se eu não me engano, só tem um hospital que faz isso por enquanto. Mas futuramente vai acabar esse negócio de visita, horário de visita. Não, a família irá fazer parte, porque isso se chama humanização. Tá? Então, ela deu uma atrasada agora. Vocês podem, quem teve família aí, algum conhecido com Covid, viu que não podia ter acesso ao paciente. Na verdade, não tem acesso ao paciente, é tudo passado por telefone. Isso deixa as famílias muito mais angustiadas. Isso deixa os pacientes muito mais angustiados, né? Por quê? Porque não podem ter acesso a esse setor, somente profissionais. Então, só para lembrar para vocês, né, e passar essa informação, principalmente questão de planta, de layout, né, de como o setor for ser apresentado para vocês. Então, antes de começar, acho que a Camila está com a mão levantada. Quer falar, Camila? Camila? Não quer falar. Então, Quero gente, sim, é porque eu sou enrolada. fala, Não, eu já estive lá no Marcílio Dias e eu tô reconhecendo esse layout que você está falando. E no Inca é dessa outra forma que você falou, como box, né? São vários coxinas, né? Box e Isso, o posto de separando. enfermagem fica, pelo menos no Do peraí, quinto Vila andar. Isabel. Não, tô falando do Inca de Vila Isabel. Ah, tá. Marcílio Dias no quinto andar, eu não estive, não sei, no quinto andar, acho que foi no terceiro que eu estive, no Ih, não vai sair. Isso aí. Coronariana. Sim, mas eu me identifico, eu entendi o layout que você falou e o do Inca eu entendi que é diferente. Cristiane? Tá, então vamos seguir. Gente, eu vou começar a gravar aqui a aula. Só lembrar para vocês que nós vamos ter 6 encontros, tá? Eu não vou conseguir, no 6º encontro, fazer a prova. Eu vou colocar a prova, né, após o 6º encontro. Vou deixar a prova disponível, né, durante 24 horas, tá bom, gente? Eu quero marcar com vocês já, deixar registrado, que eu quero fazer um encontro com vocês na instituição. Qual encontro, professor? Um encontro para mostrar para vocês, primeiro, a monitorização. Quando a gente fala de monitorização, a gente está falando do monitor multiparamétrico. Tá? Mostrar para vocês o que é um monitor multiparamétrico. E eu quero também fazer um teatrinho com vocês lá, uma CLS. Tá? Como é que vocês participariam desse procedimento, ao qual acontece muito nas unidades de alta complexidade. Ok? Vamos marcar aqui já deixar marcado? Deixa eu abrir aqui meu calendário. Então, vamos lá. Hoje é o nosso encontro 5 e 7
12 é feriado, correto? Isso, Dia das Crianças. Tá. 14 é também o nosso encontro aqui na plataforma. Então, 5, 7, 14, encontro na plataforma. São quantas aulas? 6 aulas, né? No total? São 6 aulas. São 6 aulas. Então, seria no dia Deixa eu só 19 botar a agenda ou no aqui. dia 21. Não, calma aí. 14. Aí vem 19. 26 a última aula. 21 e 26 seria a última aula. Tá, vamos lá então. Eu queria colocar esse último encontro nosso como aula prática, tá? Queria colocar o nosso último encontro do dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro, como a nossa última aula. Na verdade, nossa última aula, nossa aula prática, lá no curso. Aí eu queria deixar aí um trabalhinho aí para os representantes, para me passar o horário, né, de cada um aí que vai poder estar na parte da manhã e na parte da tarde, 5 às 7 e de 7 às 9. Pode ser? Gabriela? Pode sim. E Fábio? Beleza? Então, repetindo. Nossos encontros aqui na plataforma, aqui na aula remota, 5, 7, 14, 19 e 21. 26 vai ser a nossa aula prática. Após a aula prática, eu vou disponibilizar, né, a prova na plataforma durante 24 horas. Ok? Fechado? Professor. Tranquilo. Oi. Professor, dia 26 vai cair quando? Terça-feira? Deixa eu ver aqui. Dia 26 cai uma terça-feira. Tá. Aula prática. Tá bom? Tá. Aham. Obrigada. Então, deixa eu começar a botar para gravar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Começando a gravar. Gente, eu já deixei disponível, agora, bem próximo ao início da aula, né, os slides, né, com relação à aula de hoje. Possivelmente, com relação aos slides da próxima aula, tá? Que talvez eu não consiga dar tudo hoje. Quando a gente fala em emergência intra, né, o tema da aula está falando de alta complexidade. A gente está falando dos cuidados de enfermagem ao paciente de alta complexidade. Professor, esse paciente ele vai estar onde? De alta complexidade? E aí uma pergunta, né, que eu deixo para vocês. Aonde eu posso ter um paciente de alta complexidade? Muitos aqui vão falar, professor, eu posso ter um paciente de alta complexidade na terapia intensiva, somente. Não só na terapia intensiva. Né? CTI. Rapidinho, vocês estão vendo o slide que apareceu? Sim. Sim. Fala aí. Eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir ver o chat, tá, gente? Aí depois eu vou abrir depois para vocês fazerem as perguntas, tá? Vou botar aqui. Então, quando a gente pensa num paciente de alta complexidade, o que vem na nossa cabeça é uma terapia intensiva. O
que vem na nossa cabeça pode ser também uma emergência, ao qual, se bobear, todo mundo aqui conhece, já ouviu falar numa sala vermelha, numa UPA, né? Ou uma sala amarela, que existem estabelecimentos hoje públicos, né, de acordo com a quantidade, com a demanda de pacientes, eles acabam transformando também aquele setor num setor de alta complexidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora, na demanda do Covid, muitos setores que eram conhecidos como setores de pacientes basais se tornaram setores de pacientes de alta complexidade. Ou seja, nós transformamos aquele setor num setor de terapia intensiva, né? Pode acontecer também numa emergência. Eu tenho a sala vermelha, que é para paciente de alta complexidade, e na sala amarela, que eram aqueles pacientes com cuidados intermediários, mas que depois se transforma, dependendo da demanda, também no setor de alta complexidade. Então, nessa situação do Covid, nessa pandemia, muitos setores em diversos hospitais, eles foram transformados em setores para tratamento de pacientes de alta complexidade, como, por exemplo, o Covid. Gente, um setor de alta complexidade, ele é um setor ao qual se tem muitos recursos, né, para cuidar da complexidade do paciente. Que recursos são esses? Recursos materiais, tecnologia, tá? Mão especializada. Por que eu estou falando isso? Porque é um setor onde eu tenho que ter um controle das pessoas, né, que estarão atuando. Um exemplo, como um treinamento da equipe de serviços gerais para fazer a limpeza daquele setor, que não é uma limpeza comum. Por exemplo, uma enfermaria, né, que não tem, às vezes, um dispositivo de tecnologia, né, para o paciente internado, igual tem no CTI. Ou seja, lá nós vamos ter diversos aparelhos, ou seja, o tipo de limpeza que vai ser realizada naquele setor tem que ter um treinamento, né? Então, não é simplesmente pegar um funcionário que está trabalhando lá no ambulatório e trazer ele para a terapia intensiva, porque não funciona. Não vai funcionar. A limpeza, ela vai ser precária, né? Porque dentro da terapia intensiva existem momentos que são momentos horários para serem realizadas as limpezas concorrentes, né? Que todo mundo aprendeu isso lá se eu não me engano, em Fundamentos de Semiologia, falando sobre limpeza concorrente, aquela limpeza diária. Dentro da terapia intensiva é aquela limpeza diária, mas com alguns horários para serem realizadas, ou quando necessitar, e as limpezas terminais, que são aquelas limpezas realizadas quando o paciente tem alta, quando o paciente vai a óbito, ou quando o paciente ele troca de CTI, ou troca de leito, porque já passou dos 30 dias de internação naquele leito. E aí a gente roda o leito, gira o leito, para ser realizada a limpeza terminal. Outra coisa, dentro da terapia intensiva, o serviço de fisioterapia também é um serviço qualificado. É um serviço que tem especializações para tratar do paciente de alta complexidade. Ué, professor, por quê? Não falei que dentro do CTI você tem ventiladores mecânicos? Hoje, a fisioterapia, ela abraçou, né, esse tipo de dispositivo, né, para o paciente, que antigamente, e eu fiz parte disso, éramos nós que manipulávamos esse aparelho.
né? E aí eles conseguiram, né, através de estudos, comprovar a eficácia para o paciente quando se tem um dono para tratar daquele aparelho para o paciente, né? Eles têm uma qualificação, um treinamento, principalmente para fazer o trabalho deles com relação à respiratória, utilizando o ventilador mecânico. Tá? Então, não é qualquer fisioterapeuta que vai chegar dentro de uma terapia intensiva para manipular aquele aparelho. Também tem que ter um treinamento. Lembrando aos senhores que quando eu falar de dispositivos, quando eu falar de aparelhos dentro de uma terapia intensiva ou uma emergência, né? Um local para paciente grave, paciente de alta complexidade, né? Não é qualquer profissional que vai saber manipular o que está ali. Por exemplo, hoje eu fui numa terapia intensiva ao qual tinham diferentes aparelhos que eu utilizo dentro da minha terapia intensiva lá no Silvestre. Tá? Mas, professor, isso não quer dizer que você não saiba manipular. É porque você não teve um treinamento para manipular. Mas você sabe o fundamento. Sei. O fundamento eu sei. Só que assim, eu nunca trabalhei com aquele dispositivo, com aquele aparelho. Tá? Mas, claro, se eu tiver um treinamento, eu vou, né, desempenhar o meu papel ali. Por isso que eu estou falando. Tem que haver um recursos humanos presente e uma capacitação com orientação e treinamento de cada funcionário que for trabalhar dentro desses setores. Dentro de uma emergência, né, a gente pode ter ou não a presença de mais equipes que fazem parte da equipe multiprofissional, como se tem na terapia intensiva. Estou falando na emergência, paciente grave lá. Professor, como por exemplo, um exemplo, presente, eu não teria uma fono. Presente, ali, 24 horas, eu não teria uma fisioterapia. Tá? Eu só teria ali presente, na maioria das vezes, a enfermagem e o médico. Mas professor, você, principalmente aqui onde a gente mora, aqui no Rio de Janeiro, é difícil numa emergência você ter uma equipe multi presente para estar cercando esse paciente em todas as áreas e cuidando dele. Dentro de uma emergência, dificilmente, tá? Mas quando ele vai para um setor de alta complexidade, como uma terapia intensiva, ao qual eu tenho um trabalho intensivo, eu tenho um trabalho especializado para um paciente grave, lá eu tenho a presença da equipe multi. Um exemplo, professor, lá você vai ter a fisioterapia, lá você vai ter a enfermagem, lá você vai ter os médicos. Gente, lá você pode ter, dependendo do local, tá? Não vou abranger todos. Mas você pode ter a fono, você pode ter a psicologia, né? Serviços gerais, sim. Rouparia, sim. Presente, 24 horas também. E também presente que pode acontecer, eu já vi, a famosa engenharia clínica. O que é engenharia clínica? Como se fosse um engenheiro eletrônico especializado para fazer a manutenção dos aparelhos que estão presentes dentro da terapia intensiva. Tá? Ou pode ser também numa emergência. Tá? Lembrando aos senhores, tá? Quando a gente fala de emergência intra, como a gente está falando da própria emergência e também da terapia intensiva, gente, claro, existem também as ambulâncias, tá? Os aeros, né? Os aviões, os helicópteros e os navios. O hospital, né? Naval, aquele navio, né? Também tem um setor ali de alta complexidade. Claro que
Alguns eles vão ser para fazer transporte, né? Como eu falei, a ambulância, né? De terapia intensiva. Mas sempre nesses setores, sempre vai haver presente ali a enfermagem e os médicos, tá? Só lembrar os senhores. Outra coisa, como a gente falou aqui de recursos humanos, né? De colaboradores, de profissionais especializados para trabalhar nesse setor, eu também falei da tecnologia que esses setores vão dispor para que o paciente ele seja o mais acompanhado possível com com as respostas, né, principalmente dos sinais vitais, para mais rápidas para que a gente possa tomar uma decisão. Um exemplo, a monitorização do paciente. Você não tem aquele monitor que eu vou mostrar, o monitor multiparamétrico? Aquele monitor, você consegue observar nele os sinais vitais do paciente. Lá eu tenho frequência cardíaca, lá eu tenho saturação, lá eu tenho temperatura, lá eu tenho pressão e alguns monitores, né, se tudo estiver funcionando direitinho, eu consigo ter até a frequência respiratória, mesmo que ele não esteja entubado. Em ventilação mecânica, vamos dizer assim, em ventilação mecânica. Fora outros parâmetros que o monitor ele pode me dar. Por exemplo, professor, uma pressão arterial média invasiva, a chamada pressão arterial online. Ou seja, naquele momento a pressão está daquela forma. Ela é invasiva, é um procedimento, é um catéter que vai na artéria do paciente. Muito utilizado na artéria ulnar ou na artéria radial. Ah, professor, mas eu já vi na femoral. Esse é um dos últimos passos. Ah, professor, eu já vi também um catéter na femoral do paciente para fazer medicação. É a última escolha. E aí eu já vou matar isso aqui para vocês entenderem. Gente, qualquer tipo de dispositivo na femoral do paciente invasivo pode ser um dispositivo na artéria, né? Um catéter na artéria, ou um dispositivo venoso na veia para fazer medicamento, ou até para fazer diálise. Ali a gente tem risco, né? Na femoral, né? Porque está próximo da onde? Está próximo da genitália, está próximo do ânus, está próximo da uretra. E é um local úmido. Então, o crescimento bacteriano ali, o risco ali é imenso para o paciente ele infectar. Tá? Então, já para vocês saberem, quando tiver um dispositivo na femoral, o risco do paciente ali para adquirir uma infecção está aumentado. Tá? É claro que se torna a última escolha, mas, professor, os médicos dizem que é a femoral, para pegar um acesso rápido, ela é melhor. Gente, beleza, é melhor para pegar rápido, para fazer rápido, para funcionar e fazer logo o medicamento, ela é mais rápida? É. Mas aí vocês têm a explicação, o porquê que ela se torna a última opção. Mas quando o paciente está muito grave e não querem perder muito tempo, eles vão na femoral. Aí vai depender da instituição. Esse tipo de paciente, fizeram o medicamento, estabilizaram o paciente, eles têm que pegar um acesso mais alto. E retirar, assim que pegar, retirar aquele depois, por causa do risco. Tá? Então, vocês vão começar a observar quem gosta de paciente grave, quem gosta de paciente complexo, tá? Vai amar essa parte da matéria com relação à terapia intensiva. Tá, gente? Eu trabalho com terapia intensiva há 14 anos. Professor, mas você está hoje na supervisão do hospital. Gente, eu estou na supervisão do hospital, mas eu atendo paciente grave, tá? Fala. Vitor, isso foi feito com a minha avó em estado terminal, né? Lógico, lá no INCA. Mas por quê? Porque não tinha nenhum outro acesso. Eles não conseguiam pegar nenhum outro acesso. E até a femoral, o médico teve dificuldade para pegar. Ele não conseguia de jeito nenhum, porque ela já estava bem mal, né? Então, assim, eles tentaram de todas as formas e não conseguiram. A única chance deles era essa. É por isso
que eu falo para vocês, isso vai depender da própria instituição, tá? O que aconteceu naquele momento, tudo a gente vai acabar avaliando, tá, gente? Também não é assim, o professor falou que não pode pegar na femoral. Não, não. Eu expliquei aqui o porquê a gente não faz, a gente evita, né, de pegar uma femoral. Claro, se tiver que pegar algum acesso ali na femoral, né, porque em cima está difícil, ou o paciente está grave, ou está difícil, claro que vai ser a escolha. Mas aí eu lembro para vocês que a barreira para a infecção ali, ela vai estar um pouco frágil, tá? E muitas das vezes eu tenho até medo disso, porque eles atrelam a enfermagem. Olha, já pegou uma infecção de corrente sanguínea. Ou seja, aí já vai falar assim, porque a enfermagem não tomou conta. Sempre tem um engraçadinho, né, para jogar a culpa em cima da gente, mas sempre tem alguém para explicar, tá? Então, só lembrar para vocês aí, tá, gente? Então, o objetivo aí, orientação das atividades de assistência de enfermagem em terapia intensiva. Gente, terapia intensiva, não estou falando de setor, tá? Estou falando de um paciente complexo, tá? Professor, mas eu conheço um hospital ao qual, dentro do quarto do paciente, que estava grave, né, não tinha vaga na emergência e não tinha vaga no CTI, transformaram aquele quarto numa terapia intensiva. No Covid foi assim, tá? Não tinha para onde botar o paciente. Ele estava num quarto, transformamos o quarto em terapia intensiva. Eu mesmo fiz isso, porque a demanda era muita gente. Então, claro, alugamos aparelhos, alugamos respiradores, e aí a gente foi adaptando e sempre colocando uma equipe lá dentro. Tá? E quando a gente fala, um exemplo, eu vou, tá bom? Mas questão de out do hospital, isso é decisão do hospital trabalhar daquele jeito, então eles têm que ter uma forma da equipe estar mais próxima, mesmo sendo em paralelo os leitos, né? Por exemplo, eu gosto mais de terapia intensiva em ilha. Ou seja, o posto de enfermagem está no meio, a equipe toda está ali no meio, fazendo a burocracia, escrevendo, anotando, preparando e olhando os monitores. Pensa. A gente está no ângulo de 360 olhando tudo. E dentro de uma terapia intensiva assim, eu acho mais seguro. Porque se ele estiver paralelo, como é que eu vou olhar o paciente que está lá na esquerda? Caramba, está longe, aí tem que ir lá. Claro que aí as instituições, elas montam um plano de ação para isso, né? Por exemplo, a gente vai falar agora de monitorização, mas tem a monitorização que está ali no leito e tem a monitorização central. Existe uma central dentro do posto de enfermagem. Ou pode ter um estar médico, que dentro do estar médico também tem uma monitorização online, onde todos os monitores e que os leitos, né, estão ali descritos, cada paciente com o nome, eles vão estar observando. Pode acontecer também. Por isso que eu falo, é uma forma, né, que os hospitais eles acabam desenvolvendo para o ambiente se transformar o maior seguro possível, a questão de informação do paciente mais rápido ali. Tá? Então, gente, depende. Eu estou falando por mim. Eu gosto mais do CTI Ilha, porque todo mundo olha todo mundo. Professor, mas dentro da terapia intensiva, o técnico fica com quantos pacientes? Gente, eu não posso dizer que vai ficar com 1, que vai ficar com 2 ou que vai ficar com 3, tá? Isso vai depender do cálculo, do dimensionamento, do SPC, né, que é um score que a gente faz para saber a gravidade do paciente e colocar e quantos colaboradores eu vou estar colocando ali. Na minha realidade hoje, dentro de onde eu trabalho e onde trabalhei, no máximo, o técnico ficou com 2 pacientes graves. 2 pacientes dentro da terapia intensiva. Ou numa sala vermelha, né, gente? Numa UPA da vida assim, é um pouquinho difícil a gente fazer uma escala dessa, né? Eu também sou realista, tá? Mas vamos dizer que o hospital funciona de acordo e dá para fazer ali um dimensionamento legal ali. Então,
tem paciente que, às vezes, eu tenho que ter um técnico só para ele, porque ele demanda como se fosse 10 pacientes. Às vezes, eu preciso de 2 técnicos para cuidar de um paciente. Professor, então você dá exemplo para a gente? Dou exemplo para vocês. Eu trabalhei com transplante cardíaco e ficavam 2 técnicos e um enfermeiro para um paciente. Eu fiquei como enfermeiro e mais 2 técnicos no transplante cardíaco. Hoje, na minha realidade, com transplante hepático, que é também uma complexidade enorme no pós-operatório, às vezes um técnico fica com aquele paciente ali durante o seu plantão todo. Mas posso te falar, é um paciente trabalhoso. É um paciente trabalhoso, tá? Eu falo isso para vocês porque eu estou lá, estou vendo. Professor, Hum. todos os tipos de paciente em terapia intensiva são assim, porque eu fiz o curso de UTI neonatal há pouco tempo, né? Terminei agora, mês passado. E quando a gente foi fazer visita técnica, a realidade da UTI neonatal era um pouco diferente do que você está falando agora. Assim, de monitoramento, assim, óbvio que tem um monitoramento, às vezes, até um pouco maior por ser recém-nascido, que o neonatal, né? Mas, assim, em todos, assim, CTI, UTI infantil, adulto, todos têm esse tipo de monitoramento, assim, específico e preciso? Então, os monitoramentos dos sinais vitais, né, os básicos que a gente sabe quais são aí, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, IPA, esses aí vão ser para todos, tá bom? Existem agora monitorizações específicas, tá? Que para o neonatal pode ser que tenha mais, tá? Mais uma monitorização. Tá? Então, a questão de monitorização vai depender do que o paciente necessita também para monitorar, porque os sinais vitais vão ser todos monitorados. Esses aí vão ser todos. Os vitais, todos vão ter a monitorização. Agora, podem ter específicas. Tá? Dentro da UTI neonatal, gente, o que a gente também tem ali presente é a mãe, né? Ou o pai vai estar ali presente, ou alguém da família fica ali presente com o recém-nascido, tá? Tem direito. É igual idoso, tá, gente? Idoso tem direito. Se pegar o estatuto do idoso que está na terapia intensiva, a família quiser visitar, tem direito. Pode ficar alguém lá. É porque isso não é difundido, né? Mas tem direito. Se chegar a bater lá no hospital, eu quero visitar a minha mãe tem 80 anos, é idosa e tem direito, tá? Só falo isso para vocês. Mas fala. Não, eu acho que o que ela quis dizer é assim, o monitoramento não é tão rígido como você está falando agora. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Mas eu acho que... Assim, em alguns casos são, mas assim, a maioria não tem um técnico específico para um paciente, entende? Na neonatal, em alguns casos. É isso que eu quero dizer. Eu acredito também que, assim, o hospital foi construído há muito tempo atrás e aí ainda não passou por reforma. Pode ser isso? Não, era questão de pessoal mesmo. Tinham poucas pessoas? Era hospital público ou privado? Público. Gente, a gente tem algumas dificuldades, tá? Quando a gente fala do nosso sistema público, tá bom? Que, assim, para você trabalhar uma segurança do paciente, né, você tem que ter o quantitativo adequado, né, para que o trabalho ali seja seguro. Tá? Então, gente, o que eu apresento para vocês na aula, né, não fiquem desanimados, não fiquem desesperados se o que é para ser feito corretamente lá fora, por falta de condição, por falta de investimento, por falta de um olhar de políticas também que atrapalham muito, possam estar ocorrendo ali, tá bom? Então, não fiquem surpresos com relação ao que vocês viram. Ele explicou uma coisa, mas na prática aqui é outra. Na prática aqui a gente tem que dar um jeito, lavar a luva.
Lavar a luva. Não, na prática aqui, olha só. A gente tem que pegar a fralda do paciente e tentar ficar com ela às 12 horas. Às vezes acontece isso assim. No setor público, gente. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês porque eu vejo isso, tá bom? Então, estou só falando para vocês, mas numa situação de segurança pro paciente, a gente tem que ter um quantitativo ali adequado para que essa assistência ela seja o mais próximo possível. A enfermagem, ela é a ponta. A enfermagem, ela é a ponta dessa assistência. Então, ela está ali 24 horas. Ela conhece mais o paciente do que qualquer profissional que aparecer ali. Tá? Vitor, com licença, boa noite. Oi. Nesse caso que você falou sobre um paciente que demanda um técnico ou até 2 só para ele, e o técnico pega 12 ou 24 horas, esse tempo que ele vai ficar de plantão é praticamente beira-leito, não é? Então, praticamente beira-leito. Na verdade, é beira-leito, né? Se não for Mas, assim, essa ilha que você falou, de 360, que a visualização é melhor quando o posto é longe, ele praticamente fica beira-leito todo plantão, né? Então, por isso que eu estou falando, cada instituição, né, cada hospital, ele pode ter um plano de ação para o trabalho do profissional. Um exemplo, não é que ele esteja ali do lado da cabeceira do paciente 24 horas, não. Ele pode ir para o posto, fez as coisas ali, vai para o posto, no posto pode ter, tá bom, gente? Não estou dizendo que tenha, mas pode ter uma monitorização ali também, central, que você observa o paciente todo ali. Lá onde eu trabalho, a gente tem. Além de ter o técnico lá dentro, a gente tem uma monitorização central, ao qual médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fono, e as outras áreas têm acesso e ficam observando o paciente, tá? Cuidado com a realidade de cada hospital. Eu estou falando no que tem que ser, né? Para que o paciente tenha uma segurança, tá, gente? Então, vamos dizer que ele é um leito paralelo, do 1 ao 10. E aí o posto está no meio. O posto também não é longo. O posto ele é só um pedaço. Às vezes o paciente que está no leito 1 ou no leito 10, ele fica distante dos nossos olhos, tá? Mas lembrar que, e aí eu falo para vocês, é uma terapia intensiva. Terapia intensiva, o tratamento é intensivo. Então você tem diversos procedimentos para fazer com o paciente. Já saibam, você tem balanço hídrico, você tem mudança de decúbito, você tem a monitorização desse paciente que tem que verificar para anotar a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora, vai depender, tá, do protocolo institucional. Você tem a dieta, se o paciente estiver, né, numa situação grave, a dieta desse paciente que tem que colocar para infundir, o preparo e a administração de medicamento que esse paciente tem que ter, se ele estiver entubado, tracostomizado, a aspiração que a cada momento você tem que fazer, a limpeza, a higiene íntima, ou também a higiene oral desse paciente com aspiração, você tem que fazer. Olha só, pensa nesse tipo de paciente. Então, às vezes, você só vai sentar para fazer o registro no computador, só para registrar, mas quando você acaba o registro, já tem coisa para fazer. Isso se não surgirem as intercorrências que surgem. A febre, a dor, a parada, que todo mundo tem que chegar lá, vamos atuar. Tem um faz massagem, o outro administra medicamento, o outro faz a ventilação no ambu, o médico se prepara para entubar, para pegar um acesso central. Olha só. Então, a gente tem que ter um controle e uma organização. Não estou falando nós, gente. Estou falando o setor, tá bom? Porque vocês fazem parte desse setor, né? Então, a gente que está na coordenação, a gente tem que ter uma organização até para as situações de urgência que acontecem, para não deixar os outros leitos desassistidos. Eu faço isso com a minha equipe. Tem um exemplo.
do leito 1 ao 10. Eu tenho uma intercorrência no leito 2. Paciente parou. Gente, paciente parou, o foco vai ser naquele paciente ali. Mas, claro, eu já deixo tudo organizado. Ó, eu vou precisar que 2 técnicos fiquem aqui olhando os outros pacientes, qualquer coisa se chama a gente. E aí eu já estou com uma equipe ali reanimando esse paciente. Tá? Olha só, tudo vai da organização. Eu não posso deixar os outros leitos desassistidos e todo mundo está prestando atenção em um paciente só. Tá bom? Então, pensem nisso. Quando vocês tiverem a oportunidade de estar dentro da terapia intensiva, vocês vão ver e tem que ter essa organização até quando tem uma situação de emergência. Tá? Então, gente, quando a gente fala de monitorização, eu estou dizendo para vocês que a monitorização ela me dá parâmetros para prevenir, avaliar, agir, traçar plano de ação de acordo com o que está acontecendo com o paciente ali. Um exemplo, professor básico, paciente quando está apresentando febre. Você já sabe. Você olha lá, está vendo os sinais vitais, o paciente está apresentando 39 graus de febre. Opa, na sua cabeça, já sei o que eu vou fazer. Eu vou avisar o médico, possivelmente ele vai prescrever um antitérmico, já vou descobrir esse paciente, já vou ver se eu consigo botar um gelo embaixo do braço, não é gelo, né? Mas um gelose embaixo do braço, para esse paciente, para resfriar ele ao máximo, né? Diminuir um pouco essa temperatura, para ele não sofrer nenhuma convulsão, nenhum problema neurológico ali, por conta da febre. Olha só, você já sabe o que você vai fazer. Aí você já fala com o médico, não, vamos ver qual antitérmico está prescrito, eu vou lá, aí vai pegar o antitérmico, vai fazer. Olha só. Então você já agiu, você viu. Um paciente que está apresentando, um exemplo, que todo mundo aqui sabe o que é uma bradicardia, batimentos abaixo de 60. Aí está apresentando 40, 30, aí você está lá na beira do leito, opa, a frequência cardíaca dele está caindo. Doutor, a frequência cardíaca do paciente aqui está caindo, já está em 30 de batimento. Você já vai saber. Possivelmente esse paciente possa entrar então em parada cardíaca. Ou seja, você já avisou e agora você está ali naquele momento para receber as ordens junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com o fisioterapeuta ali para tratar desse paciente. Tá? Então, essa monitorização, a gente chama de monitorização multiparamétrica, né? Ela é importantíssima para um paciente dentro da terapia intensiva. E eu vou falar para vocês, todos os pacientes em terapia intensiva, eles têm que ter uma monitorização, tá? Todos. Tá no CTI é porque teve uma gravidade ali de acordo, né, com protocolo institucional ou com uma rotina de um paciente grave. Um exemplo que eu vou trazer para vocês que a gente acha que não é grave, né? Uma trombose. Sabiam? Uma trombose. Dependendo do grau da trombose, né, o que está cometendo, o que está acontecendo, quais são os sintomas, os sinais, esse paciente ele tem que ir para terapia intensiva. Uma trombose, gente, na perna. O trombo que está obstruindo a passagem ali do sangue. E aí vai a perna edemaciando, uma perna só, né? Paciente sentindo dor e tem um risco de fazer um tromboembolismo. Esse paciente tem que ser monitorado. Ele tem que ficar imóvel. Fazer um anticoagulante forte e ainda fazer exames para saber onde está esse coágulo. E, se bobear, ainda fazer um procedimento, um cateterismo, né, para fazer para ver se consegue retirar esse trombo. Olha só, uma trombose. Então, pense, tá, que não é qualquer paciente que vai para terapia intensiva. Agora, se for um paciente dentro dos critérios para uma gravidade, o médico engoliu barriga, não prestou atenção, aí a gente está bloqueando um leito que era para um paciente mais grave. Gente, eu vou ser sincero para vocês, eu trabalho com terapia intensiva há mais de 10 anos, tá? Eu nunca vi uma terapia intensiva vazia,
Estou falando vazia, zerar, um paciente, dois, não. Eu sempre vi terapia intensiva com a maioria dos leitos ocupados. Isso não é mentira que eu estou falando para vocês, não. Vocês também podem até ter uma experiência aí. Quando você faz a visita de um paciente, você sempre vai ver ali paciente grave. Tá? Então, é porque fechou, teve um hospital que o leito de terapia intensiva fechou. Fechou porque houve uma má gestão ali, né? Porque paciente grave, você vai em qualquer emergência de um hospital, você vai achar pelo menos um. Vai no hospital público, tem uns 20. Vaga para terapia intensiva, eu sempre observei que eram poucas disponíveis. Tá? Hoje, com a diminuição dos casos de Covid, existem setores especiais só para paciente grave com Covid, que é uma terapia intensiva, que estão sendo fechados porque não está tendo demanda. É diferente. É diferente. Aquele leito ali é para o Covid, por conta da pandemia. Mas vai pegar um CTI clínico. Pega um CTI clínico. Paciente com AVC, paciente com infarto, paciente com sepse pulmonar bacteriana, não por Covid, né? Paciente com insuficiência renal crônica, agudizada, paciente com tamponamento cardíaco, com endocardite, tudo de gravidade. Está faltando leito. E vocês sabem muito bem. Vocês sabem. Tem gente aqui que tem mais de 20 anos que vocês sabem que não é de hoje que falta UTI no nosso país. Sempre faltou. Sempre faltou. Tá, gente? Então, lembra que a monitorização ela é importantíssima para que haja um plano de ação para aquele paciente ali, se estiver apresentando uma disfunção ou não. Porque também, através da monitorização, eu consigo pensar até numa alta para o paciente. Tá? Numa melhora para o paciente. Tá? Então, lembrem-se disso. Tá? Monitorizar o paciente dentro da terapia intensiva. Sempre. Professor, como é que eu vou monitorizar? Calma, vou ensinar. Tá? Passar aqui. Então, objetivos aí. O que é a monitorização? Processo contínuo e diário, ou seja, está acontecendo, vai ser contínuo ali para aquele paciente. Claro, aí eu já botei aí para coletar dados, para fazer uma análise, né? Interpretar o que está acontecendo ali com o paciente, para depois tomar uma decisão, tá? Coleta de dados aí, o que vai monitorar nesse paciente? Já falei para vocês, frequência cardíaca, pressão, FR, temperatura e saturação. Professor, não entra o MILS, não? Gente, o MILS no monitor não tem como, né? No monitor não tem como apresentar o MILS, né? Qual é o MILS do paciente olhando para o monitor? Não tem como, tá? Ainda não tem essa tecnologia. Se vocês souberem que tem essa tecnologia, então vocês me corrijam. Para o MILS, que é a escala visual analógica, a famosa escala de dor, ainda não tem, tá? Não estou falando no monitor, mas você consegue observar no paciente quando ele está sentindo dor. Ou não consegue, gente, através do MILS. É só olhar a carinha do paciente. Se o paciente estiver entubado, olha a carinha dele. Às vezes ele não está sedado, mas ele está fazendo face de dor. Tá? Então, lembre-se, tá? Dessa ideia aí da utilização do MILS dentro da terapia intensiva. Consigo usar? Dependendo do paciente, às vezes não. Tá bom? O paciente está sedado, totalmente chapado, sedadão, vamos dizer assim que se fala. Você não consegue observar, né? Porque ele está todo comprometido, a parte dele é visual por conta do efeito da sedação, tá? Olha aí, outras coisas aí para monitorar, além do monitor multiparamétrico, os edemas. O paciente está inchado, a gente monitora. Ele está inchado, gente? Está inchado. A gente tem que registrar também, né? E comunicar. Úlceras por pressão são parâmetros que não estão no monitor, tá bom? Motricidade, ele está mexendo a perna, ele tá se comunicando com você. Essa oxigenação, não estou falando de saturação, tá? Estou falando do ventilador às vezes, estou falando
da oxigenoterapia que ele está utilizando, será que ela está adequada para aquele paciente? Né? Gente, as sondas, monitorar as sondas. E aí eu lembro para vocês aqui de novo, que eu sempre falo isso, existem 4 tipos de locais dentro da terapia intensiva ou dentro de um hospital, de um nosocômio, ao qual o paciente ele pode apresentar as famosas infecções. Um exemplo, infecção de corrente sanguínea, eu já falei para vocês, né? Infecção por catéter vesical de demora, porque lembrar que o sistema urinário ele é estéril também. Sistema respiratório, lembra que a traqueia também é estéril, e lesão por pressão, ou seja, rompeu a pele, risco de infecção. Tá? E a sonda, professor, onde ela se encaixa? Rompeu a pele, para botar um dreno, vamos pensar assim. É risco de infecção. A sonda que está lá na região, na uretra do paciente, risco de infecção. Tá? Outra coisa que a gente monitora também, hidratação do paciente. Tá? Gente, eliminações fisiológicas. A gente também monitora. Aí fala, claro que tem outros tipos de monitoramento, tá? Mas existe hoje, não sei se vocês sabem, o monitoramento para risco de suicídio. Sabia, gente? O risco de suicídio dentro do ambiente hospitalar, ele está enorme. Pacientes que às vezes fazem uma medicação, ele já tem ele já tem ali um histórico, né, de paciente suicida, vamos pensar assim. Existem medicamentos que podem piorar mais ainda o humor daquele paciente. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e monitorar isso. Como é que está a face desse paciente? Porque o paciente dentro da terapia intensiva, por favor, ele pode apresentar para você estando sedado, estando comatoso, ou ficando lúcido e orientado, tá? Mas ele é grave, mas está lúcido e orientado por enquanto. Tá? Então, pensem nisso. Então, esses pacientes que estão lúcidos, orientados, né, monitorados, né, a gente tem que observar também o humor desse paciente. Isso são parâmetros que a gente vai tendo no CTI. Outros parâmetros, só para vocês saberem, as famosas escalas de delírio. O paciente pode delirar dentro da terapia intensiva, principalmente os idosos, usando a escala de Kahn, né, para saber como é que está o nível de delírio desse paciente. Imagina, para vocês todos aqui, se alguém aqui teve experiência com terapia intensiva, pode nesse momento falar que, olha, já fiquei internado na terapia intensiva e realmente é uma coisa de louco, porque tem monitor apitando, você olha para o teto, olha para as paredes, ou então uma cortina, né? Professor, gente, é uma coisa de louco. Professor, boa noite. Eu estive 5 dias lúcida, orientada, dentro de uma UTI. E é enlouquecedor. Aí, ó, tá vendo? Você não dorme, você não dorme. Eu estava bem, eu não tinha nem que estar ali. Mas tudo bem, isso é outra história. Mas eu estava bem, Lúcia, você não dorme, é uma loucura, é enlouquecedor. Você não sabe se é dia, se é noite. Então você tem que se apegar a alguma coisa para você saber realmente se é dia, se é noite. Eu me apegava à alimentação. Veio tal coisa, e eu arrumava toda a minha bandeja direitinho para passar tempo. Era assim, horrível. É horrível. O que acontece, gente? Olha só, a gente tem que... isso eu, às vezes, quando eu dou palestra, né, falando sobre terapia intensiva, eu tenho um curso de terapia intensiva dentro do NIC, tá, gente? E a gente tem campo de estágio. Futuramente, aí, depois vocês podem observar que a maioria das pessoas que fizeram o curso com a gente hoje trabalha comigo lá na terapia intensiva do Silvestre. Eu ia perguntar isso no final da aula. Não, a gente tem um curso. Marcão, professor Marcão, eu e o professor Tiago. Inclusive, somos nós que acompanhamos os técnicos, né? Os alunos lá junto conosco, lá na terapia intensiva. Aí, o que acontece? Existem hospitais hoje que trabalham com a humanização do paciente. Eles focam muito nisso. Além da segurança, eles focam na humanização, tá?
A humanização dentro da terapia intensiva, pensando nesse tipo de paciente, ao qual a nossa colega se apresentou aqui, esse tipo de paciente aqui, existe um plano de ação para ela. Um exemplo, ela poderia ficar com a família do lado dela ali, conversando com ela, né? Isso melhora a cabeça dela, ela não vai delirar. Poderia ter uma televisão, vendo os filmes. Poderia ter uns livros para ela ler. Lá no Silvestre, a gente, em alguns setores de terapia intensiva, a gente tem televisão e os livros, né, que a gente acaba dando, só que a gente ainda tem os horários de visitas. Tá? A gente não caminhamos na plenitude de uma humanização. Estamos aí caminhando, tá? Mas a gente entende que a gente faz um trabalho para que o paciente ele não venha delirar. Tem que falar com o paciente, olha, dona Maria, já são 12 horas da tarde, é meio-dia, hora do almoço, tá claro lá o dia, a gente tem que orientar esse paciente, olha, hoje é 5 de outubro de 2021, tem que orientar o paciente, para ele se sentir, ó, caramba, não perdi a noção do tempo, todo mundo está me falando aqui, tem um relógio lá, tem que ter alguém conversando. Quando você estiver fazendo algum procedimento no paciente, você vai cumprir ali a segurança do paciente medicamentosa, né? Você vai falar os 5 certos e tal. Mas se puder, às vezes, ali, se você tiver um tempinho, puder conversar um pouco com o teu paciente, é bom. É bom. Às vezes você vai ver um psicólogo entrando lá, o psicólogo nada mais, nada menos que ele vai conversar com o paciente. Estou falando por experiência, eu vejo, ele vai conversar. Porque isso faz parte de um plano de ação para o paciente não delirar. Tá? Então, olha só. Aí a gente está falando de monitorização, mas lembrar que a monitorização, ela tem os alarmes. Tem a famosa parametrização dos alarmes. Ou seja, qual é o nível máximo e o nível mínimo para que o alarme ele venha disparar. E eu vou falar para vocês, na maioria das vezes os alarmes disparam. Porque do nada o paciente respira mais, ou satura menos, depois volta ao normal. Às vezes acontece. Ou o cabo, olha só, ou o cabo está com interferência. E aí o monitor está alarmando. A própria colega vai dizer aí, ó. E eu sei por experiência que ela vai falar isso. Toda hora tinha um monitor alarmando lá sem necessidade, não era? Pode falar aí. Fala para eles. Dia, noite, madrugada. Viu? E se bobearam 10 leitos no mínimo onde ela estava. Gente, imagina. Pelo menos 5 monitores alarmando ao mesmo tempo. Que às vezes não é nada, às vezes é. Tá? Que existem tipos de alarmes. O alarme para uma intercorrência tem, para uma parada, e o alarme para uma interferência, né? Um disposicionamento. Pode acontecer. Se você não estiver com a sua cabeça boa para trabalhar nesse setor e ver os alarmes apitando e dormir com aquilo. Gente, hoje eu já estou acostumado. Eu não durmo com os alarmes na minha cabeça. Graças a Deus. Venci isso. Né? Porque a gente, no início da nossa profissão, eu fiquei assim, caramba, os alarmes apitando e parece que você vai vendo e tal. Um dia desses eu estava vendo... Um dia desses, não foi agora, porque eu estou vendo Grey's Anatomy, né? Agora, a última série dele, né? Mas antes, quando eu estava vendo, tinha uns monitores igual lá do Silvestre lá, e o mesmo som. Aí eu falei, parece que eu tô no Silvestre, igualzinho. Também assisto, Fala. professor. Ó, eu não recomendo assistir Grey's Anatomy pensando que, às vezes, o que eles estão fazendo ali, de acordo com a monitorização, tá certo. Vocês vão entender isso quando a gente chegar lá em arritmia, tá? Quando tem aquela linha reta, famosa sistolia, a pessoa está dando choque na outra. Errou, né? Mentira. Não se dá choque. Aí você vê um paciente entubado, como hoje eu estava vendo aqui um pouco com a minha esposa, a gente estava vendo Grey's Anatomy, eu estava vendo a Grey com ventilador, porém, no tubo, antes de chegar no tubo, sem o filtro. Né? O filtro antes, né? Na verdade, são 2 filtros. Um filtro que sai do ventilador e o outro antes de chegar ali no tubo. Para filtrar bem esse oxigênio. Então, assim, cuidado que vocês vão começar a ver, o professor falou aquilo.
Aí você olha, vê uma novela, na novela está lá. O paciente faz uma linha reta lá no monitor, na frequência cardíaca, já vão dar choque no paciente. Não é choque. Não é verdade que eu estou falando aí? Deu linha reta, vai dar choque lá no paciente. E não dá, não é choque. Aí vocês entendem, está fazendo errado. Tá? Então, essas análises de dados aí, quando a gente fala de análise, primeiro você tem que saber o que é uma intercorrência. O que é um padrão que está fora do normal. Um padrão que está fora do normal, acho que eu falei aqui um pleonasmo, né? Você tem que ver, de acordo com os sinais vitais, o que é anormal. O que é uma intercorrência? O que é grave? Estou falando de acordo com a monitorização do paciente. Se eu falar para vocês aqui agora, uma assistolia não é grave, gente? Uma pressão alta não é grave, não é para a gente já ficar alerta. O paciente apresentando uma febre não é uma coisa para a gente ficar alerta e comunicar. Então, é isso que eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo. A monitorização dentro da terapia intensiva requer uma análise de dados rápida para que a tomada de decisão ela seja mais ágil possível. Tá? Então, aí, exige o conhecimento sobre os parâmetros normais e anormais, incluindo as suas importâncias, aí, no caso, em vários tipos de doenças. Tá? Então, cuidado. Tá? A tomada de decisão aí, ó, como eu já falei para vocês, é realizada após a coleta e interpretação correta desses dados. Tá? Ó, o melhor monitor é o profissional. Olha aí o que Donald ele diz lá na literatura dele. Olha aí, ó. Tá, gente? Gente, o melhor monitor é o profissional observador. Então, e dedicado. Vocês são esses profissionais. Tá? Eu falo vocês que eu já olho lá na frente. Vocês serão, não. Vocês já são. Monitorização hemodinâmica. Olha aí, ó. Reconhecer e avaliar possíveis problemas em tempo hábil para se estabelecer uma terapêutica adequada e imediata. Gente, imediata é para fazer logo, naquele momento. Tá? Função, né, de uma monitorização hemodinâmica. A função também é diagnóstica, terapêutica e também pensando já num prognóstico, ou seja, numa alta desse paciente, até numa cura desse paciente, tá? Então, precisamos estar com nosso entendimento e agilidade, ó, trabalhando junto, para que esse paciente ele não venha sofrer mais ainda, né? Aí nós temos aí, ó, as monitorizações. Eu tenho monitorização não invasiva e invasiva. Gente, monitorização não invasiva, que eu não invadi o paciente. Beleza? Não tem risco de contaminação, de infecção para o paciente. Só se tiver uma má higienização. Mas olha só, um eletrodo que está colado no tórax do paciente, uma braçadeira de pressão e uma oximetria, um termômetro que está na pele, tudo está na pele, está na parte externa do paciente. Isso não vai trazer prejuízo para o paciente, né? Não tem, a complicação ela é mínima, a não ser que não tenha higienizado e está sujo que um paciente infectado usou, colonizado por uma bactéria, aí pode trazer uma colonização para esse paciente que às vezes não tem. Aí estou falando medida de barreira para infecção, mas não estou falando nisso, de pele, estou falando invasivo e não invasivo. Então, o básico de uma monitorização não invasiva, que eu falei agora para vocês, tá? Isso, gente, olha aí, ó, menor risco possível de complicações por causa da monitorização. Fácil manuseio, menor custo, o custo é mais baixo, tá? E confirmações por exames complementares. Ou seja, estou verificando a pressão do paciente, estou verificando a frequência cardíaca do paciente, estou verificando a frequência respiratória, né? Preciso de algum outro exame, de alguma outra monitorização para esses pacientes? Isso vai depender do paciente, do tipo de paciente que está para você.
Tá? Por exemplo, um paciente que vai usar um medicamento de alto risco como uma droga vasoativa, algum tipo de monitorização vai precisar ser, sabe o quê? Invasiva. Não pode ser tudo não invasiva, tá? Aí vocês vão aprender. Vamos lá, indicações da monitorização não invasiva. Aí são algumas indicações, tá, gente? Quando a gente fala de trauma, por favor, trauma não é só batida de carro, não. Não é só aquela batida de cabeça, não. Quando eu falo de trauma, eu estou falando do PAF, eu estou falando do PAB, tá? Que é um tipo de trauma também, só que é perfuração por arma de fogo. Ou perfuração por arma branca, tá? Sinais vitais instáveis, o hipotensão. E aí tem alguns aí, tá, gente? Com uma monitorização não invasiva, que é só para vocês entender, né, num básico aí para que tipo de paciente. Aí, lá no final, eu tenho aqui, ó, as injúrias cerebrais, a famosa escala de Glasgow. Gente, escala de Glasgow vai ter uma aula só disso para vocês. É a famosa escala de coma. Não é sedação. Coma. Para saber como é que está a parte neurológica desse paciente. Será que ele consegue respirar sozinho? Será que ele consegue se manter neurologicamente? Como é que ele está? A parte motora dele está funcionando? A gente faz uma escala, tem uma escala que tem os scores para que sejam tomadas decisões. Tá? Um exemplo aí, ó, Glasgow menor que 9. É um paciente que, no mínimo, precisa estar entubado. Entendeu? Mas vamos seguir. Mas ele está com uma monitorização não invasiva. O paciente ele pode estar entubado e com uma monitorização não invasiva. Beleza? Não é? E ele está entubado, então precisa de uma monitorização invasiva? Não, depende, gente. Depende. Isso vai depender do quadro do paciente. Gente, aqui eu estou mostrando para vocês o famoso monitor multiparamétrico. Professor, eu já passei por vários CTIs, né, visitando, que conheço tal, e realmente os monitores, o layout deles são tudo parecido. Não vou dizer que são todos iguais, mas são tudo parecido. Para que a linguagem internacional ela esteja presente. Um exemplo, eu consigo averiguar um monitor multiparamétrico aqui no Brasil e olhar lá no Japão também. Porque é um padrão. Tá? Para que a gente tenha acesso às informações o mais rápido possível. Professor, então, o monitor... o monitor da marca GE e o monitor da marca Nihon Kohden, eles não são iguais, né? Não, eles não são iguais. Mas os resultados dos sinais vitais... Resultado não. Os parâmetros dos sinais vitais ali no monitor, eles são parecidos. Dá para você entender. Se eu pegar o monitor agora aqui, se eu tivesse um monitor aqui, eu vou mostrar para vocês lá no curso também. O nosso monitor, ele é parecido com esse aí. Vai chegar lá onde eu trabalho, lá no Silvestre, ou hoje no Marcílio Dias, ou aqui também no Gazola. Se você vier, você vai ver que o monitor, eles são diferentes, mas o layout deles são parecidos, são praticamente iguais. Tá? Aonde aí, ó, olha a setinha. Eu tenho aqui, ó, frequência cardíaca. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho saturação de oxigênio, tá? Aqui eu tenho pressão arterial. Aqui fala P1, P2, mas podia ser só o P1. Pressão arterial. Aqui que tem a pressão arterial média, olha aqui, ó. Tá? Que é a sistólica, 2 vezes a diastólica dividido por 3. Olha aqui, ó. E vai te dar uma média de como está a média da pressão do paciente. Tá? Aqui a questão da coluna de gás carbônico, isso aí vai depender do monitor, mas a maioria tem, né? Como se fosse tipo um capnógrafo, mas que não é um capnógrafo, mas ele faz ali ele faz uma contagem, né, de quanto de ar está sendo expirado.
Tá? De novo, aqui eu tenho a pressão arterial. Poderia ter tirado essa parte aqui, porque já tem um aqui. Mas isso aqui, gente, só para vocês entenderem, isso aqui é invasivo, tá? Isso aqui é não invasivo. Mas ele acabou botando aqui, ou é um ou outro, tá? Aqui eu tenho a frequência respiratória, olha aqui, ó, 16, e RPM. Aqui eu tenho a temperatura 37 graus. O ideal desse monitor, o ideal, né, é que haja um padrão de parametrização, né, desses alarmes. Ele pode alarmar para isso aqui, ele vai alarmar para isso aqui, ele vai alarmar para pressão, ele vai alarmar para respiração, para temperatura. Para cada sinal vital aí, para cada parâmetro aí, ele vai alarmar, se apresentar, né, se apresentar alterações, como para menos quanto para mais. Então você pensa, aí a colega falou, é alarme disparando o dia todo. Olha quantos parâmetros aí a gente tem. E aí você lembra que eu falei na aula, foi de sêmio, né, para a gente avaliar a respiração do paciente. Eu não sei se foi com você, mas já aproveitando, a gente nunca fala para o paciente que vai verificar a respiração dele, senão ele pode alterar. Se eu falar para você que agora, olha, eu vou ver quantas incursões respiratórias por minuto você tem, você vai alterar, não vai ser real. Porque a nossa cabeça, opa, vou respirar mais então. Aí respirando mais eu estou melhor, não, eu vou respirar mais devagar. Vai me dar parâmetro errado. Pode acontecer com esse paciente, e aí o alarme dispara à toa. Tá? Professor, é errado desligar o alarme? É errado, é um crime. Beleza? Cuidado, não façam isso. Estão passíveis aí de medidas disciplinares ou até judiciais. Porque se acontecer alguma coisa porque o alarme estava desligado, é um crime que você está cometendo, tá? Gente, aqui eu tenho, aí no caso, os eletrodos para fazer a monitorização cardíaca. Para monitorar a frequência cardíaca. Tá? Ele pode ser no modo de 5 eletrodos ou de 3 eletrodos, modo europeu e modo americano. Lembra lá da aula de eletro? Quem fez aula comigo de antemão, né, gente? A gente está começando a matéria hoje, deve ter gente com flexibilidade aqui. Me desculpa, eu não me apresentei porque eu já estou familiarizado com essa turma. Me perdoe. Tá? Prazer, meu nome é Vitor. Meu nome não é Marco Aurélio. Marco Aurélio é meu parceiro de trabalho. Ok? Nós somos amigos. A minha esposa é amiga da esposa dele. Nós trabalhamos há muito tempo. Ok? E aí, o que acontece? Nós temos aqui, ó, pode ter uma monitorização com 5 eletrodos ou com 3 eletrodos. Isso vai depender do monitor. Tá? Quando eu cheguei lá na aula de ECG, né, vocês viram que o RA ele ficaria no braço. Aqui não, aqui ele está no final do braço. Ou seja, do membro superior direito. Professor, eu posso colar no braço? Não, a gente cola aqui bem abaixo da subclave, ali do início dela. Ok? Mesma coisa o R. O RL aqui, ó, perna direita, perna esquerda, o LL. Não era para botar na perna? Pela nomenclatura ali, sim, tá? Mas a gente está fazendo uma monitorização dessa caixa torácica, desse coração. Então, a gente acaba botando ali praticamente no último espaço intercostal, direito e esquerdo, bem afastado ali, bem na linha do final da clavícula, tá, gente? Olha aqui, ó. Tá bom? Aí você desce aqui, ó, você está bem na linha do final da clavícula. Ok? Se for uma monitorização com 3 vias, você não vai ter a perna direita. Você só vai ter, ó, braço direito, braço esquerdo e perna esquerda. Mas claro que isso é tudo dentro do tórax. Localização no tórax. Tá? Porque aqui, ó, eu consigo pegar, olha aqui, ó.
os impulsos elétricos desse coração. Como é que esse coração está apresentando para você ali de frequências cardíacas. Aqui é a mesma coisa, eu consigo pegar o coração, essa caixa torácica toda. Gente, os dois têm eficácia, tá bom? Professor, qual é o melhor? Os dois funcionam ótimos, adequadamente. Tá? Se for europeu, se for americano, ok? Aí só para mostrar para vocês, aqui eu tenho o desenho, tá? Depois vocês dêem uma lida. Gente, não se baseiem pela cor, ok? Se basear sempre pela leitura das siglas, tá? Aqui a frequência cardíaca, vocês já sabem, de acordo com os pacientes, principalmente aqui do lactante até o adulto. Depois vocês dêem uma olhada, porque lá em semiologia vocês aprenderam isso. Saturação de oxigênio, eu tenho aqui o saturímetro, mas lembrar que no monitor multiparamétrico está presente a saturação lá, não precisa desse aparelhinho aqui, ok? Pressão arterial, aí eu estou mostrando para vocês uma forma manual, mas lembrar que no monitor multiparamétrico, a sua mão sai, o manômetro sai e a pera sai. É um cabo que vai estar conectado no monitor e o monitor faz essa leitura. Não invasivo, tá bom? E aí os parâmetros das pressões arteriais. O novo guideline, né? Ele já botou o limítrofe agora mais para baixo, tá? Depois vocês dêem uma lida. Aí os valores aí, ó. Para vocês terem uma ideia, a partir das alterações que sofreram ao longo aí de décadas, desde 1934, tá? Gente, a temperatura ela pode vir do monitor, né? Um cabo que está conectado pode estar na axila do paciente, ou pode ser uma temperatura específica, às vezes uma temperatura interna, mas aí vai depender, porque ela pode ser invasiva, aí é outro tipo de temperatura. Mas aí, ó, gente, coluna de mercúrio caiu em desuso, entra o digital, entra o sensor e também pode entrar o quê? O do monitor, que é um cabo que sai do monitor, na ponta dele tem um termômetro que leva as informações lá para o monitor, tá bom? Aí só para lembrar o parâmetro de hipotermia e hipertermia, tá? Para vocês terem uma noção do que é febre, do que é febril, o que é febrícula. Gente, frequência respiratória aí, tá? Do neonato até o adulto, a partir... principalmente para a gente fazer também lá a parametrização desses alarmes, pegando todos esses sinais vitais aí e botando que tipo de paciente eu tenho e quais são os padrões normais, tá? Fatores que podem influenciar aí, ó, na questão respiratória, vocês já sabem também, que a gente já tratou isso lá em semiologia, depois eu só botei aí para vocês tirarem dúvidas, né? Gente, aí, os cuidados de enfermagem para a gente monitorar esse paciente, né? Sempre lembrar, vou ter contato com o paciente, higieniza as mãos. Isso aí vocês já sabem. Outra coisa, verificar se a área de colocação dos eletrodos está limpa. Dependendo do aparelho, precisa fazer uma tricotomia, retirar um pouco daqueles pelos. Ok? Lembrar disso, às vezes precisa ou não. A maioria agora desses monitores mais avançados em tecnologia não precisa retirar pelo nenhum. Não precisa fazer tricotomia. Tá? Mas tem que lembrar de uma coisa. Ver se esses cabos estão conectados corretamente no monitor. Tá bom? Sabe por quê? Porque ele pode ter aquela linha reta e você achar que o paciente está parado, chamar ajuda e já iniciar a massagem cardíaca. Mas não, o cabo está fora do monitor. Vamos seguir aqui. São apenas cuidados de enfermagem, né, para vocês prestarem atenção na hora de fazer os ajustes, né, de botar os parâmetros corretos, a higienização das mãos, observar o local onde vai botar, um exemplo, no braço, tem alguma integridade daquela pele, então não pode colocar ali, senão vai machucar mais. Né? Paciente que tem fístula, artéria braquial, para fazer diálise, eu não posso botar uma verificação de pressão arterial naquele braço. Então, ó, isso tudo vocês têm que pensar e vocês, claro, vão ser mais treinados. Tá? Só estou dando uma pincelada aqui. Senão isso não vai ter tempo. Já são 9h30. E quanto que foi que eu falei aqui? E ainda tem mais outros slides que eu falei que não ia conseguir dar. Tá? E aí a gente vai seguindo também. Principalmente, olha aí, gente, realizar a desinfecção do monitor. Tá? Lembra dessa limpeza concorrente que eu falei? Todo dia a gente tem que passar um álcool
um álcool 70% ali, o álcool etílico, no caso, é para a superfície, para fazer a limpeza, né, desses cabos. Professor, mas não serviços gerais para fazer a limpeza? Gente, está lá no paciente, serão vocês que terão que fazer. Tá? Serviços gerais não mete a mão em paciente, não. Quem mete a mão somos nós. O cabo está lá no paciente, faz a limpeza dali. Dei banho no paciente, lembra de fazer a limpeza daqueles cabos. Só isso que eu estou falando. Tá? E outra coisa, olha aí, ó, manter o paciente confortável. Gente, o ambiente não pode ser um ambiente tumultuado. Olha a impressão que a nossa colega aí teve. Já tem os barulhos normais aí dos monitores, dos aparelhos, né? Tem aparelho que faz barulho. Evita a conversa alta, conversa baixa, não fala alto. Gente, não bota fone no ouvido. Tá? Não atende telefone dentro do setor ali, porque tu vai, às vezes, querer falar alto. Vai para fora ali um pouquinho, ou então vai no banheiro e fala no celular. Enfim, não deixa teu paciente desassistido. Toda vez que você tiver que sair do setor, precisar, avisa. Ah, professor, está na hora do descanso, está na hora do meu almoço. Claro que tem plano de ação para isso tudo, para não deixar o teu paciente descoberto, tá? Quando a gente fala em terapia intensiva, também não quer dizer que vocês vão ficar lá assim, ó, direto no paciente. Não existe, você tem que almoçar. Pela lei trabalhista, você tem que ter uma hora de descanso, tá? E aí, à noite, né, quem for trabalhar à noite, tem 2 horas de descanso ou até 3 horas. Existe um plano de ação para isso, para que o teu paciente não fique desassistido. Tá? Olha outra coisa aí, ó, atentar para o risco de desenvolver uma úlcera por pressão. Mudança de decúbito. O paciente grave, está sedado, tem que fazer mudança de decúbito, tá? Atentar para edemas, nível de consciência. Deixa eu ver mais aqui. Tá. Gente, agora a gente vai chegar já na parte final da aula, né? Mas quero que vocês prestem bastante atenção. O que a gente falou agora para trás? A gente falou de uma monitorização que não precisa de adentrar o paciente. Não preciso penetrar nada no paciente para ter algum parâmetro. Agora sim, estou apresentando para vocês uma boa parte aí, uma pequena parte da monitorização invasiva, que é a monitorização básica. Claro que existem outros tipos, professor. Existem outros tipos, tá? Gente, me dá só aí um ok aí. Tá todo mundo me ouvindo? Que eu não tô ouvindo mais vocês. Sim. Tá, Sim. Tranquilo. Sim, tá dando para ouvir, sim. Tá dando. Monitorização invasiva. Agora a gente vai falar de uma pressão arterial, que não é mais aqui inflando no braço, né, ou no outro, não é mais ali. É um catéter que vai estar na artéria, aí eu falo radial ou pode ser na braquial ou pode ser na femoral, como eu já falei para vocês. A femoral é a última escolha, tá? Então vamos seguir. Professor, é simples instalar um catéter desse? Não é simples. Tá bom? Não é simples. Tem que ter... Não somos nós que instalamos, tá? Primeiramente. Quem instala isso é o médico, junto com o enfermeiro, para monitorar esse paciente, colocar os padrões no monitor, tá? Então, lembre-se, você não vai funcionar nada arterial, tá? Nada. Isso é tudo com o médico, ok? Nós não temos... Nós não somos capacitados e nem é nossa função. Tá? Monitorização da pressão arterial invasiva, chamado PAI. Tá? Permite avaliação de forma contínua e mais preciosa dos níveis pressóricos. Né? Um dos principais objetivos durante o suporte hemodinâmico é manter a pressão arterial em nível suficiente para garantir adequada perfusão tecidual. Gente, é qualquer paciente que eu coloco uma pressão arterial invasiva? Estou falando eu como equipe multi, tá? Junto com o médico. Não é. Gente, não é qualquer paciente que vai receber uma pressão arterial invasiva, tá bom? Não é qualquer paciente. Ué, professor? Então, quais são os pacientes? Gente, os pacientes, dentro dos critérios para utilizar, de acordo com a gravidade
de acordo com o tipo de medicamento que ele está utilizando, se for droga vasoativa, como uma vasopressina, como uma noradrenalina, como uma dobutamina, como uma dopamina, como um niprid, como um tridil, e por aí vai de drogas vasoativas. Esses tipos de pacientes, eles precisam de uma pressão arterial invasiva. Sabe por quê? Porque eu preciso adequar o medicamento que está infundindo nele e olhando como é que está essa frequência, essa pressão arterial. Porque se eu colocar demais, o paciente pode sofrer um choque. Olha só. Aí eu estou pensando assim, nossa, o paciente está apresentando uma sepse, né? Um exemplo, um quadro de sepse grave. A pressão dele está caindo muito. Já está 70/50 de PA. Está 50/30. Esse paciente está quase chocando. Vamos entrar com uma droga vasoativa. Vamos, exemplo, uma nora. O médico pede, a gente instala uma nora. Imagina se a gente não controlar essa pressão online, não esperar apertar um botão e inflar. Não dá tempo. Porque eu vou botar um medicamento que ele vai de 50/30 até 300/200. Eu mato o paciente, eu choco ele e mato ele. Aí ele pode ter um infarto, ele pode ter uma isquemia, ele pode ter um tromboembolismo pulmonar, porque a pressão dele foi lá para cima. Imagina a pressão desses vasos. Podem se romper. Então, o que é feito? O paciente ele tem critério para botar uma PAM por causa da pressão que baixou muito. Ele vai botar uma noradrenalina, ele vai botar, um exemplo, rapidamente uma noradrenalina em dose baixa, sendo controlado, né, pela braçadeira, mas não pode ficar na braçadeira. Aí o médico vai solicitar uma PAM, ele vai pulsionar uma artéria. Essa artéria, ela vai receber um catéter, e esse catéter, ele faz uma leitura de como está a pressão dentro das artérias, joga para um dispositivo chamado DOME, ele faz essa leitura e transporta essas informações para o monitor. Tá? É um trabalho, mas é rápido, a gente consegue fazer isso rápido. Ele já transforma lá e já joga para o monitor. Gente, a minha pressão, exemplo, minha pressão agora está 120/80. Se eu tiver com uma pressão arterial, com uma PAM no meu braço, uma PAMI que a gente fala, o que vai acontecer? Minha pressão está 12/8, aí já olha o monitor, está 121/81, aí daqui a pouco está 12/8, é rápido. Ela mostra online do que está acontecendo. Tá? É como se fosse um exemplo. Eu não sei se é um exemplo isso, mas vou fazer uma comparação aqui meia chula. Né? É como se fosse na hora de verificar a contagem de votos. Aí tu olha no monitor, está aparecendo lá 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, online, é rápido. Está sendo naquele momento ali, já está aparecendo tudo. É a mesma coisa a pressão. Acho que foi uma comparação meio feia aí, mas vale aí, vocês entenderam. Alguém não entendeu, então, que eu falei aqui dessa pressão arterial, gente? Todo mundo entendeu. Quem não entendeu, fala aí. Eu não entendi. Pressão arterial invasiva, tá bom? Então, vou seguir, gente. Eu não estou olhando vocês, tá? Pressão arterial aí, ó, média, utilizada para avaliar a perfusão dos órgãos vitais, né? Normalidade aí dela é 70 milímetros por mercúrio até 105 milímetros por mercúrio. Gente, eu estou falando da média. A média, ela é a pressão sistólica mais a diastólica 2 vezes, dividido por 3, que sempre vai me dar uma média. Olha aqui, ó. Isso já é automático. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Espera aí. Aqui, ó. É automático. O monitor mesmo ele já faz. Olha aqui, ó. Tá? Ele já lança para você. Mesmo sendo invasivo ou não invasivo. Olha aqui, ó. Tá? Só para vocês saberem o que é a média. Ela faz aquela leitura ali, o somatório, e joga aqui. A pressão está isso aqui. A média está isso aqui. Beleza? Só para não embolar a cabeça de vocês. Às vezes, o hospital que vocês forem trabalhar, o médico deve perguntar, né? Qual é a média da pressão? A média, ela é, no caso, já vai estar lá, né, a resposta, mas caso tenha que fazer manualmente, vocês sabem aí, ó. É pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3, tá bom? Aí vai dar um parâmetro aí. Aí o normal é de 70 a 105 milímetros por mercúrio. Essa é a média, tá? Aí, como eu falei para vocês,
quando monitorar uma PAM, olha aí, ó, as questões de emergências hipertensivas, né, que eu falei para vocês, estado de choque, uso de droga vasoativa, aí tendo nitroprusiato, vasopressores, inotrópicos, aí como dopamina, que são drogas vasoativas, aminas, né? Paciente intra ou pós-operatório de cirurgia de grande porte também acaba utilizando, tá? Outra aí, ó, que gravem isso. Na PAM, a gente consegue coletar o sangue arterial, tá, gente? Consegue fazer a coleta. Não precisa furar o paciente para coletar. Não, você coleta o sangue arterial. Para quê? Para que eu tenha uma resposta de como está a gasometria arterial desse paciente. Coleto o sangue arterial, levo lá na máquina, pingo uma quantidade de sangue lá e vai me dar o parâmetro de quanto de oxigênio está circulante nessa artéria. Gente, o sangue arterial me dá parâmetro para saber como é que está a funcionalidade do pulmão. Se está havendo uma boa troca gasosa. Porque se está na artéria, lembra? Ventrículo esquerdo pressiona, faz aquela contração e vai agora expelir sangue, tanto para a parte da região da cabeça, tanto para outras partes do corpo. Por isso que ele é maior, ele faz mais pressão. E ele está próximo da onde? Ele está vindo ali, ó, do átrio esquerdo, que está vindo sangue do pulmão, onde aconteceu a hematose, está vindo oxigenado. É isso que a gente espera, que ele venha oxigenado. Mas se ele não vier oxigenado, o paciente ele vai começar a sofrer. Mas como é que eu vou descobrir isso? Através da gasometria, para eu ter um parâmetro, tá? Gasometria arterial, coletar o sangue arterial. Vamos seguir. Gente, material necessário para montar uma PAM, tá? Eu vou mostrar para vocês, mas não quer dizer que vocês vão fazer isso. Primeiro vão passar por um treinamento, né? Professor, tu vai mostrar isso lá no curso? Infelizmente não dá tempo, mas só vou dar uma passada aqui para vocês, tá? Lembrar que a gente precisa de bolsa pressórica, porque não é simplesmente o catéter ficar ali dentro, tem que ter uma pressão de solução fisiológica presente dentro do catéter, para que esse catéter ele não coagule o sangue ali dentro. Você não perca o catéter, tá? E outra coisa, essa pressão é uma pressão que está vindo do ambiente externo, incidindo com o ambiente interno do paciente, que vai fazer uma leitura disso, transportando para esse dispositivo aqui, ó. Olha aqui, ó, chamado DOME. Aqui, né, vai fazer uma leitura junto com esse dispositivo aqui, ó, que vocês não devem estar vendo muito. Ele é encaixado aqui, esse aqui é um suporte, esse aqui é o DOME que faz a leitura, faz como se fosse a conta, entrega para o monitor, e o monitor, ele transfere para a gente a informação. E tudo online, é muito rápido. O exemplo, se eu quero desligar a nora do paciente, eu tenho que ir diminuindo aos poucos. Para quê? E observando a monitorização online. Isso me dá mais segurança para desmamar o paciente de uma droga vasoativa, como dopamina, dobutamina, como nora. Tá? Não é simplesmente desligar. Não, vou desligar agora que ele melhorou. Não, se desligar, ele vai sofrer um choque e vai morrer. Aí a gente usa a PAM lá, os parâmetros, e vai tirando aos poucos. Aí aqui está a fórmula, né? Como eu falei para vocês. Aí são os locais, né, para fazer a punção, como eu falei, arterial, ulnar ou femoral, né? Principais cuidados aí na monitorização, já fui falando. Nesse sistema não pode ter ar, tem que estar preenchido com soro fisiológico. Mas, professor, você falou que tira sangue dali, tira. Vai retirar um pouco desse soro até chegar o sangue, coleta esse sangue, aí agora volta com o soro para lavar esse dispositivo e não ter a presença de nenhum sangue no circuito para não coagular e não perder. Aí esse sangue que eu tirei, eu levo lá para o laboratório para ser analisado. Pode até fazer cultura, tá? Cultura para ver se tem a presença de alguma bactéria. Tá? Então aí, ó, só lembrar para vocês, o monitor ele vai apresentar umas curvas, né, de funcionamento. Essas curvas, a gente chama de como se fosse o batimento do coração. Tum, 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 tum. Aí ele faz tum, tum. Ou seja, cada espículo desse
corresponde ao batimento cardíaco, tá? E ao funcionamento dessa PAM, tá ok? A PAM, ela tem que estar muito bem fixada, ela tem que estar rotulada e quantidade mínima ou zero de torneira ali. Zero não, que não tem como, mas uma quantidade mínima de torneira, uma só, para não expor esse paciente ao risco. Gente, está na artéria, está no vaso, é risco de infecção. Se a gente não cuidar muito bem daquilo ali, o que pode acontecer? O paciente desenvolver, tá? Uma infecção de corrente sanguínea. Então, tem que ter muito cuidado. O curativo tem que ser muito bem feito, tá? Avaliar aí o sinal de infecção, como flogose, sinal de sangramento. Se está na artéria, tem pressão, pode ter um sangramento. Cuidado, tá? A perfusão do membro, né? Se o membro está bem perfundido, porque às vezes, olha só, tem paciente que tem artéria braquial, artéria ulnar e artéria radial. Essas artérias aqui, elas irrigam a mão do paciente. Antes de pulsionar, o médico tem que fazer um teste, ou o enfermeiro, para saber se as duas estão funcionando, tá? A gente chama de teste de Allen, tá? Que a gente coloca os 2 dedos aqui, se a minha mão começar para ocluir mesmo as artérias, se a minha mão começar a formigar, é porque não está vindo mais, não tá tendo mais perfusão. Eu tiro o dedo de uma e deixo na outra. Se começar a parou o formigamento, é porque está tendo uma boa irrigação. Mas vamos dizer que eu tirei o dedo aqui da oclusão que eu fiz da artéria, por fora mesmo, tá? E mesmo está formigando. Opa, ele tem problema nessa artéria aqui. Por isso que se faz o teste de Allen. Porque quando eu jogo o catéter aqui, tem um problema nessa artéria, na ulnar ou na radial, e jogo na outra que não tem problema, eu posso começar a comprometer a vascularização dessa mão. Por isso que se faz o teste de Allen, para saber se as 2 artérias, a ulnar e a radial, estão funcionantes. Tá? Professor, quem faz o teste de Allen? Geralmente quem vai fazer ou é o médico, que na maioria das vezes é o médico, ou vai ser o enfermeiro. Isso é só para vocês saberem. Tá? Aí nós temos aí troca diária da fixação, ou sempre que necessário. No caso, isso aí da bolsa, que tem que ter um soro fisiológico sendo pressionado para botar uma pressão dentro do dispositivo. Não pode ficar sem pressão, senão coagula. Tá? Principais complicações aí, ó, pode ter uma embolia arterial sistêmica, insuficiência vascular, pode ter uma isquemia, pode ter uma infecção, como eu já falei, hematoma, dor no local. Gente, artéria não é para usar medicamento nela. Gravem isso. Não pode fazer medicamento na artéria. Só na veia. Por favor. Está gravado e eu falei para vocês. Então, parâmetro de uma pressão arterial invasiva. Gente, aqui eu tenho uma pressão venosa central. E quando faz uma arteriovenosa em hemodiálise? Como é que faz isso aí? Não, isso aí a gente não faz medicamento. Arteriovenosa, fístula arteriovenosa, é para fazer a função do rim. Filtragem, né? Sim, mas não entra medicamento? Isso aí vai depender. Fístula arteriovenosa, não. Pode entrar num exemplo, num perniquete, que é um catéter colocado na veia, tá? Para fazer a filtragem desse sangue, mas ele está na veia, ele não está na artéria. É a diferença, tá? Fístula arteriovenosa, não. Tá bom? Cuidado para a gente não embolar, tá? Vamos seguir aqui, gente. Outro tipo de monitorização. Lembra que eu falei para vocês, são várias, tá? Monitorização de pressão venosa central, é invasiva também. Só que ela é através da veia. E de uma veia central, uma jugular ou uma subclávia. Aonde esses 2 catéteres aqui... Femoral não? Femoral não. Okay. Quando eles estão aqui, eles desembocam, sabe aonde? Lá na veia cava. E a veia cava ela já está numa câmara cardíaca. Então, ela vai agora me dar parâmetro de como está a pressão dentro da câmara cardíaca. Tá? Então, deu para entender? É uma punção venosa central. Só o médico que faz. Então, entra aqui, ó, na jugular interna ou na subclávia. A ponta dela vai ficar na veia cava,
na entrada ali da câmara cardíaca, ou seja, do átrio direito. E aí, esse dispositivo, que é o mesmo dispositivo da PAM, não estou falando do catéter, o catéter ele já é o catéter de punção venosa mesmo, tá? Normal, profunda. Tá? Então, ele é mais grossinho, o gauge dele é maior, tá bom? Não confundam essa parte. Mas a monitorização, o DOME é o mesmo. A leitura que eu levo lá para o monitor, eu vou levar e o monitor ele vai receber desse DOME que vai fazer a leitura, como é que está essa pressão ali, e levar lá para o monitor e me dar esses parâmetros, tá? Então, a pressão venosa central, ela estima, vai fazer uma estimativa da pressão de enchimento do átrio direito. Como é que está aquela pressão ali? Tá? Está uma pressão muito forte? Como é que está o tônus muscular? Como é que está a musculatura daquele coração? Tá? Olha aí, ó. Ela é necessário, no caso aí, para mensurar PVC, é necessário um posicionamento de um catéter na veia central, ou seja, na veia cava superior aí, ó. Comumente utilizando uma punção percutânea de veia subclávia ou jugular interna. Aí, só para mostrar para vocês, tá? A coluna de mercúrio aí, né? Que vocês vão ver muito quando vocês verem isso, ou essa coluna esse DOME, pode ter a PAM, ou ele pode ter também uma pressão venosa central, tá? A gente tem que colocar esse DOME na altura tanto da PAM quanto da pressão venosa central, na altura aí, ó, do coração, da axila, né? Por quê, professor? Para que a pressão ela seja igual e ele faça a leitura. Ele só consegue fazer a leitura correta se estiver na altura do coração. A gente chama disso aí de eixo flebostático, tá? Vamos seguir aqui. Aí, só para lembrar para vocês, o material necessário, né, para funcionar, tem que ter o catéter, tem que ter o equipo para botar no soro, botar a bolsa pressórica do soro para exercer uma pressão também dentro desse catéter para que ele também não coagule. Né? Material necessário para a coluna de mercúrio, só para mostrar para vocês. Principais cuidados aí na monitorização, né, gente? Sempre lembrar que para monitorar esse paciente da PAM, não precisa botar na posição supina, tá? Mas na PAM, a gente, para ter um parâmetro correto, ele tem que ficar na posição supina. Um exemplo, paciente vai pronar o paciente, COVID, mas ele está com PAM. Vai ter o parâmetro da PAM, não tem problema. Mas na PVC, não, tá? Vai me dar um parâmetro errado. Gente, sempre lembrar, tanto na PAM quanto na PVC, tem que fazer um calibre, tá? Pelo menos 2 vezes no teu plantão, e vocês vão ser treinados para fazer isso, tá? Por quê? Para que a pressão atmosférica ela incida sobre a pressão interna do paciente, tá? Para ter uma análise correta, né, desses dispositivos aí. Tá? O catéter venoso central, a PVC, então, precisa de uma veia. Professor, pode correr medicamento junto com a PVC? Na PVC pode, tá? Porque está na veia. Tá bom, gente? Gente, eletrocardiograma eu já dei, só vou dar uma pincelada aqui para vocês saberem. Eletrocardiograma a gente acaba utilizando na terapia intensiva, sim. Mas, professor, qual é a diferença da monitorização cardíaca com o eletrocardiograma? Gente, a monitorização cardíaca, ela vai me dar o traçado elétrico ali do coração, para fazer uma análise. Se tá, o batimento ele tá, se ele está regular, se ele está irregular, tá? Se tem a presença de alguma arritmia grave ali que necessita de um atendimento de urgência ou de emergência. O eletrocardiograma, ele é um procedimento diagnóstico para saber também uma situação de urgência, porque emergência não dá para... Não dá. Emergência, o paciente vai estar parado, tá? Ele é um procedimento de urgência ou de diagnóstico, para saber qual tipo de arritmia ou se tem alguma arritmia esse paciente para ser tratado. Isso aí é só os posicionamentos aí, tá? E dizer que ele é usado aí para avaliar a atividade elétrica do coração, né? Velocidade e as batidas do coração.
né? E aí, quando é necessário, já fui dizendo para vocês depois dêem uma lida, porque eu vou ser repetitivo, essa aula eu já mostrei para vocês, né? E aí o posicionamento, aí o tipo de aparelho, tá? Vocês já sabem, isso aí eu já passei para vocês. Se quiser, só dar uma lida. Tá? Isso aí são os posicionamentos. Aqueles alunos que não tiveram contato com o eletrocardiograma, pode também estar aproveitando. Então, espera aí, para eu terminar de falar para vocês aqui. Gente, meu computador está muito lento. Não sei o que aconteceu. Deixa eu interromper a gravação. Beleza. Então, gente, esse é o início aí da nossa terapia intensiva. A gente começa com monitorizações, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre o paciente que vai estar ali dentro de uma terapia intensiva ou de um setor de alta complexidade que ele tem que estar monitorado. Então, esses monitores, eles nos dão, né, as respostas ali daquilo que a gente precisa avaliar no paciente para tomar uma conduta e um plano de ação para ele. Tá? Eu tinha mais assuntos aqui para tratar, mas eu já botei lá na plataforma. A gente vai tratar isso ao longo da aula. Tá? Dei uma lida sobre PCS, dei uma lida sobre ventilação mecânica, principalmente os cuidados com o paciente com ventilação mecânica. Eu botei um vídeo lá de um paciente sendo intubado, né? Na verdade, ele explicando o que é uma intubação. Aquilo é um médico. Nós não realizamos intubação, isso é um ato médico, tá? Mas que nós participamos desse processo. E se a gente não tiver um cuidado com o paciente intubado, não houve um cuidado adequado para esse paciente, não tiveram barreiras. E geralmente essas barreiras, quase 90%, a gente encerra. Está trabalhando na terapia intensiva, tá? Está cuidando, está lá com 10 pacientes e 5 técnicos lá com ele. Amanhã de manhã a gente vai estar junto. E aí é só para vocês terem uma explicação sobre essa matéria. No dia da aula prática, eu vou tentar trazer junto o Daniel comigo, tá bom? Para a gente otimizar mais ainda a turma junto conosco. Tá bom, gente? Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveite esse momento. Não? Tem pergunta não, Fábio? Amanda, não tem pergunta não? Não, professor, eu vou ter que sair até por causa do horário. Tá bom. Eu gostaria de saber, tá bom, gente. Gostaria de saber como é que faz para ser um excelente baterista. Ah! Rapaz, aquilo ali é o meu momento para relaxar um pouco a mente, tá? E eu sugiro a vocês procurarem esses momentos também. Eu tenho dúvida. Fala, Dandara. A terapia intensiva em doenças específicas, você vai dar uma aula sobre isso? Sim, sim. Para pacientes paliativos, alguma coisa assim? Não. Assim, os pacientes paliativos, o nome já diz, né? Cuidados paliativos, ou seja, não vai ter investimento. Esse paciente paliativo, ele está junto com a família. Essa é a ideia, tá bom, Dandara? Paliação, sim. A família está presente e vai acompanhar
acompanhar esse final de vida do paciente. Não quer dizer que Entendi. precisa de uma Mas não monitorização. tem, mas assim, mas não tem uma monitorização antes do estado crítico? Porque Não, assim, pode não assim, ser paliativo de tá. início, mas assim, Não, então, depois, entende? então, entendo. O nome não é paliação, tá? O nome é paciente com limites terapêuticos, sem Sim, possibilidade de terapia. Esse paciente, ou seja, ele vai ser monitorado sim, mas não tem mais o que fazer nele. Não tem muito entendi. mais o que fazer nele. Ele vai falecer, ele vai virar Uhum, óbito, que a gente já fez de tudo, mas ele fica sim. monitorado, tá bom? Foi o que aconteceu com a minha avó, no caso. Quando ela deu entrada no INCA, ela já estava no final, a gente já sabia disso, mas eles mesmo assim fizeram esqueci, eu tinha falado Ressuscitação. antes, não, ressuscitação não, porque eu não permiti. Foi esqueci, na subclávia, não, A punção. Sim, fizeram a punção, mesmo sabendo que ela estava no fim, que a gente não tinha mais o que fazer, ele falou, todo mundo já sabia. E o médico sabia que a gente estava ali só aguardando o momento, mas mesmo assim, ele fez todo o possível para dar um bem-estar a ela, né? Mesmo funcionando ali esqueci, onde você falou que não é aconselhável, mas ele fez por último. Isso, na femoral, isso. Ele mesmo assim impulsionou a femoral para dar medicação, todo mundo já sabia que era o fim, a gente estava aguardando, mas de qualquer forma foi um paliativo. Entendi. Então é isso, gente. Mas e a UTI em casos específicos? Não necessariamente, como você disse, não necessariamente são paliativos, não necessariamente a pessoa vai morrer daqui a pouco tempo. Tem algum tipo de cuidado específico? Para cada doença que tu está falando? Isso. Então, cada doença tem, cada diagnóstico, cada comorbidade, vamos pensar assim, existe um tratamento específico, tá? Mas a monitorização ela pode ser a mesma, tá bom? Isso vai depender. Pode ter uma monitorização invasiva, pode ter um cuidado ali diferenciado, né? Isso vai depender da doença. Um exemplo, um infarto. Qual o cuidado que a gente tem que ter com o infarto além da monitorização? Né? Esse paciente ele tem que ser vigiado até que se resolva, né, o problema dele, porque o infartado ele pode parar a qualquer momento. Tem que ser abordado rápido. Um exemplo, um outro paciente, um paciente com sepse. Qual o cuidado que a gente tem que ter além da monitorização? Né? A gente tem que observar os monitores ali, mas ficar mais de olho, principalmente na administração do antibiótico no horário correto, para reverter aquela infecção. Tá? Essa é a questão. Eu queria... Tá? Então vai depender, são muitas. São sim, muitos eu só queria saber diagnósticos. se a gente teria uma aula específica de como tratar dependendo do tipo de doença. Não. Sendo ela grave ou sendo ela de monitoramento. A gente vai falar de algumas. Seria o caso da angina? Também. Angina é uma. Mas a gente vai falar de algumas. Um exemplo, a gente vai falar muito da sepse. Vai ter uma aula só de sepse. Para vocês entenderem como é que é o cuidado. Que é uma das maiores causas de morte dentro da terapia intensiva. Sepse. Entendi. Tá? Fechado, gente? Tá bem. Fechado. Então, 10 horas certinho. Uma boa noite para vocês. Passei meia hora. Boa noite. Mas boa noite. Prometo aí, vou gravar um vídeo, Boa botar noite um vídeo pra para vocês. vocês. Uma boa noite para Boa todos. noite, Vitor. Tchau. Boa noite. Boa noite, Vitor. Obrigada. Boa noite.